Fala pessoal, tudo bom? Aqui eu trago aqui mais um problema para vocês, um desafio. Esse é um desafio que teve na minha juventude e que foi um dos problemas mais difíceis que eu tive na minha juventude, junto com os meus amigos. Então a gente teve que resolver sozinho. Um só não conseguiu, pelo menos não analiticamente, né? Então foi muito difícil. Eu espero que vocês gostem desse problema. E o problema começa com cinco homens e um macaco, né, um macaquinho. E esses cinco homens e um macaco foram catar coco numa ilha e cataram coco durante o dia inteiro. E depois que eles cataram esse coco, bom, antes vamos dar nome aos bois aqui, sem nenhuma brincadeira com as namoradas ou namorados aí dos homens. Aqui esse problema funciona com homens, gays, cornos, com macaco, com cachorro, com lebre, com coco, com banana. Funciona de qualquer jeito, é bem flexível esse problema. Então, vamos focar de fato no que tem o problema. Então, cinco homens, vamos chamar eles de homem um, primeiro homem aqui, até o quinto homem, o H5 aqui. E o macaco vamos dar o nome de M. E eles cataram coco o dia inteiro nessa ilha. E daí esses cinco homens foram dormir e deixaram o macaco cuidando da pilha de cocos que todo mundo ajudou a conseguir, né? Só que uma bela hora, um dos homens acordou e ele olhou para aquela pilha de cocos e pensou: olha, eu acho que eu já vou garantir aqui a minha parte, né, desses cocos aí. E daí depois eu deixo os outros se virarem aí. Então ele foi lá e dividiu em partes iguais, né, em cinco partes iguais, porque eles estão em cinco, né, a pilha de cocos. Só que dividido em cinco partes iguais sobrava um coco. Daí ele teve a brilhante ideia de dar esse coco para o macaco. E daí ele deu esse coco para o macaco. E daí ele foi lá e escolheu a pilha dele, né? E pegou a pilha dele. Ele foi lá e escondeu a pilha dele, garantiu a pilha dele, né? O macaco comeu o coco dele. E daí ele foi lá e voltou aquelas quatro pilhas que sobrou, né? Ele voltou para uma pilha só, né? Para depois os homens poderem se virar lá para o resto dos homens poder se virar lá para dividir, né, essa pilha de cocos, mas o dele já estava garantido. Daí ele foi dormir tranquilamente e deixou o macaco cuidando da pilha de cocos que sobrou, tá? E daí o que aconteceu foi que o segundo homem lá acordou e ele teve exatamente a mesma ideia que o primeiro homem. Daí ele pegou e dividiu o restante da pilha de cocos, sem saber que o primeiro tinha atuado, né? Ele foi lá e dividiu o restante da pilha de cocos em cinco partes iguais, porque ele não sabia que o primeiro tinha atuado, né? E daí de novo sobrou um coco. Esse coco ele também teve a brilhante ideia de dar para o macaco. E daí ele foi lá e pegou para ele uma dessas pilhas de coco, que tinha a mesma quantidade de cocos todas as pilhas. Daí ele foi lá e escondeu essa pilha dele e o macaco comeu o coco dele. E daí sobrou essas quatro pilhas que daí ele foi lá e juntou numa pilha só. Da mesma forma que fez o primeiro homem. E daí ele pegou e deixou essa pilha para os próximos homens, né, para os quatro homens, já que ele não sabia que o primeiro tinha atuado, para os quatro homens poderem dividir entre si, né? E foi dormir. E deixou lá o macaco cuidando da pilha de cocos. Mas o que aconteceu no final das contas foi que o terceiro homem também acordou, fez os mesmos procedimentos que o segundo homem. Dividiu em cinco, sobrou um coco, deu para o macaco, pegou a pilha dele, escondeu sem saber que os outros tinham atuado e foi dormir. O quarto homem fez a mesma coisa. E o quinto homem fez exatamente a mesma coisa. E daí, o grande X da questão é saber quantos cocos, no mínimo, tinha que ter essa pilha, no mínimo, né? Para que todas essas condições, essas divisões com esse resto de coco que você fica dando para o macaco, quantos cocos, no mínimo, tinha que ter essa pilha para que isso pudesse ocorrer. E eu vou deixar vocês pausarem esse vídeo e terem a diversão de resolver esse problema que tomou tanto tempo de mim e dos meus amigos na minha juventude, tá? Então pause esse vídeo e tentem resolver. Bom, eu espero que vocês já tenham pausado o vídeo, já tenham tentado resolver e agora a gente esteja aqui para falar da solução desse vídeo, né? Compartilhar a solução uns com os outros aqui. E daí essa solução, né, ela tem diversas formas, né? Por exemplo, você poderia tentar fazer isso no Excel, né, e você interagir linha por linha do Excel, né, até você achar um número que atingisse todas as condições possíveis desse problema.
Se você tentar fazer isso, você vai conseguir. Só que se eu mudar o problema para um número um pouco maior de homens, por exemplo, 8 homens, eu acho que daí o Excel já vai sentir muita dificuldade de conseguir resolver. Daí se você tentar outro software, por exemplo, Python, daí 8 homens, eu acho que o Python ainda consegue resolver com relativa facilidade, tá, esse problema, interagindo. Mas se a gente colocar, por exemplo, 11 homens, 12, 13, o Python também já vai começar a ou demorar muito, né, ou vai explodir a memória dele na caça dessa solução, tá? Então, aqui a gente vai tentar achar a solução analítica para esse problema, tá? E daí, a solução analítica começa com essa equação. Então, a quantidade total inicial de cocos que a gente quer achar, ela deve ser igual a um número inteiro. Esse Q1 aqui que eu estou falando, na verdade, é um número natural, tá? Diferente de zero. Vezes 5, por quê? Porque eu quero que seja um múltiplo de 5, né? Só que mais um. Porque o mais um, porque esse foi o que mais ou menos o homem achou, né? Ele achou um múltiplo de 5 lá perfeito, só que sobrava um coco. Então esse mais um é o coco, que no final das contas a gente dá para o macaco, né? Foi esse um coco que a gente achou para o macaco. Então por isso que tem esse mais um. Então quando a gente dá esse mais um para o macaco, só sobra 5 grupinhos idênticos de cocos, né? E que no final das contas o homem lá pega um desses 5 grupos para ele, né? Então, esse Q1 aqui, na verdade, representa quantos cocos o primeiro homem levou para ele. Né? Se a gente fizer as contas, né, ele vai pegar aqueles 5 grupos, vai tentar achar um quinto disso, né, cancelando esses 5, ele vai ter os 5 grupos, menos um desses grupos, que é o que ele pega para ele mesmo, né, de cocos, e daí sobram 4 grupos de cocos para os 4 homens que sobraram poderem dividir entre eles, né? E isso, na verdade, acaba acontecendo para cada um dos homens. É claro que o Q1 vai ser diferente, mas, por exemplo, aqui a gente tem o primeiro homem. Ele encontrou 5 vezes Q1 mais 1, pegou Q1 para ele, um Q1 para ele, deu um coco para o macaco e deixou para o resto dos homens 4 vezes Q1. E daí o segundo homem não sabia que o primeiro homem tinha agido, então ele também acabou fazendo uma coisa, só que foi com Q2, né? Porque no final das contas o primeiro homem alterou as condições do problema inicial, né? Então ficou 5Q2 mais 1, pegou Q2 para ele, deu um coco para o macaco e sobrou 4Q2 para os outros 4 homens. E assim diante até o Q5, né? Agora, é interessante que agora a gente achou uma relação, né? Porque o que um homem deixa, por exemplo, o que o primeiro homem deixou, o segundo homem encontrou, né? Mesma coisa lá para o último caso, né? Então, aqui o quinto homem, ele encontrou 5 vezes Q5 mais 1 cocos. Só que isso é igual ao que o quarto homem deixou para ele, que é 4 vezes Q4. Mesma coisa para o Q4 e Q3. A gente tem a mesma relação até entre o Q2 e o Q1. Então a gente achou relações entre o Q2 e o Q1. Certo? Então a gente consegue fazer equações. Essas equações aqui, 5 vezes Q5 mais 1 igual a 4 vezes Q4. E assim por diante até o Q2 e o Q1. Né? A gente tem essas relações. Agora vamos tentar primeiro isolar um pouco um desses lados e tentar deixar só o Q5, por exemplo, de um dos lados, o Q4 de um dos lados, o Q3. E vamos tentar falar isso, o Q5, em relação ao Q4, e por aí vai. Então o que a gente tem é essa equação aqui. Q5 é igual a 4 vezes Q4 menos 1, tudo isso dividido por 5. E essa relação se repete para cada um dos Qs que a gente tem disponíveis aqui, né? E vamos focar especificamente nesse Q5, tá? Esse Q5, o que a gente tem é o seguinte. Q5 igual a 4 vezes Q4 menos 1, de tudo isso dividido por 5. Olha, o que a gente sabe é que o Q5 ele tem que ser um número natural maior que zero, tá? Senão ele não dava para fazer a divisão lá, nem dar um coco para o macaco lá. O Q4, a mesma coisa. Tem que ser um número natural maior que zero. Os números naturais nada mais são do que números inteiros, tá? Então, eu vou... pelo menos números inteiros positivos, com exceção do zero aqui. Mas então, eu vou trazer 3 teoremas pra gente, que eu não vou provar eles aqui, mas eu entendo que boa parte deles é fácil a prova, tá? Então, se vocês pegarem qualquer livro de análise matemática, vocês vão conseguir achar
a prova desses teoremas, tá? Mas eles não são nem um pouco difíceis de fazer a prova, tá? Então o primeiro teorema é: a soma ou subtração de dois números inteiros, o resultado é um número inteiro. Esse é o primeiro teorema, tá? Qualquer soma ou subtração de dois números inteiros dá um número inteiro. A multiplicação de dois números inteiros é um número inteiro, tá? Agora, a razão de dois números inteiros só é inteiro se o numerador for múltiplo do denominador, tá? Essas provas eu vou deixar para vocês procurarem, mas imagino que vocês possam ter isso já como conhecimento geral, tá? Agora, dado isso, o que a gente pode implicar aqui? Putz, eu sei que o Q4 tem que ser inteiro, eu sei que o Q5 tem que ser inteiro. Para isso ser inteiro, essa conta tem que ser inteira, né? 4 vezes Q4 menos 1, então tem que ser múltiplo de 5. Né? Por quê? Porque daí eu consigo fazer com que essa razão, né? Essa razão dê um resultado inteiro, que é o Q5. Mas com isso eu não consigo inferir nada sobre o Q4. Então eu vou tentar isolar o Q4 para daí eu conseguir fazer alguma inferência sobre ele. Porque essa expressão toda ser múltipla de 5 não me ajuda em nada. Então vamos tentar fazer isolar, né, o Q4. E como que a gente vai isolar o Q4? Eu preciso da ajuda dos termos do 5 e do 4, que são esses números que estão no denominador, tá? Esse 5 e esse 4 aqui vão me ajudar a isolar um pouco mais o Q4. Então eu vou tentar escrever esse menos 1 em função dos números 5 e 4. E como que eu vou fazer isso? Bom, uma das formas de fazer isso é entender que 5 menos 4 é igual a 1. Então eu vou substituir isso daqui. Então eu vou falar aqui 4 vezes Q4 menos 5 menos 4, tudo isso dividido por 5. Eu substituí esse 1 aqui por 5 menos 4. E agora eu consigo fazer algumas preparações aqui, né? Então eu consigo fazer que 4 vezes Q4 menos 5 mais 4 dividido por 5. E agora eu consigo isolar esse 5 aqui e esse 4 aqui. Porque agora eu tenho 4 vezes Q4 mais 4 dividido por 5 menos 5 sobre 5. E eu tenho também, isolando esse 4 aqui, que 4 vezes Q4 mais 1 dividido por 5 menos 1, que foi o resultado dessa divisão aqui. E agora, o que a gente tem? A gente sabe que Q5 tem que ser inteiro, a gente sabe que Q4 tem que ser inteiro. A gente sabe que qualquer número inteiro vezes outro número inteiro é inteiro. A gente sabe que qualquer número inteiro mais um número inteiro também é inteiro. A gente sabe que qualquer número inteiro menos um número inteiro também é inteiro. Só que essa divisão aqui que está atrapalhando a gente. Porque 4 não é múltiplo de 5. Então essa divisão aqui não vai ser um número inteiro. Porém, eu posso então inferir que Q4 mais 1 tem que ser múltiplo de 5. Q4 mais 1 tem que ser múltiplo de 5, senão aquela divisão não dá inteira. Agora, lembra quando eu falei assim que eu queria um número mínimo de cocos? Então, qual é o menor múltiplo de 5 possível? É quando esse 1 aí, né, esse n, foi igual a 1. N igual a 1 é o menor múltiplo de 5 que eu tenho. Então, na verdade, Q4 mais 1 é igual a 5. Agora, se Q4 mais 1 é igual a 5, então Q4 é igual a 5 menos 1. Então, Q4 é igual a 4. Então, a gente achou um valor para Q4 aqui. Então, vamos voltar para essa equação aqui, onde a gente tinha aqui. O que o quarto homem encontrou? Ele encontrou 5 vezes Q4 mais 1. Mas 5 vezes Q4 mais 1 é igual a 5 vezes 4 mais 1. Isso aqui é igual a 21. Então vamos ver se isso dá certo. Em teoria, isso daqui deveria funcionar pelo menos a partir do quarto homem. Do quarto homem aqui, 21 cocos ele encontrou. Se ele encontrou 21 cocos, bom, vamos ver. Ele encontrou 5 grupos de 4 cocos, que dá 20, mas sobra 1. Então parece que funcionou, porque daí ele deu esse 1 coco para o macaco, pegou 4 cocos para ele, e daí juntou tudo. E daí ele deixou pro quinto homem 16 cocos, né? E daí o quinto homem, né, o macaco foi lá, cuidou dos cocos, mas daí o quinto homem acordou, viu 16 cocos e falou, bom, vou dividir isso aqui em 5. Daí ele conseguiu dividir em 5, só que sobrava um coco de novo. Esse um coco ele deu ao macaco e pegou 3 cocos para ele. E daí ele deixou lá 12 cocos, né? 12 cocos aqui pro
o resto poder dividir. Então veja que a gente achou um número, pelo menos, que se aplica do quarto homem em diante. Mas a gente não quer achar o número que se aplica do quarto homem em diante. A gente quer achar um número que se aplica do primeiro homem em diante. Então como que a gente tem que fazer? Na verdade, o que a gente fez foi escrever Q5 em função de Q4. Mas a gente não pode escrever Q5 em função de Q4, senão a gente para nosso problema, nossa solução do Q4. A gente tem que escrever Q5 em função de Q1. Agora, para a gente conseguir escrever isso, a gente tem que substituir os valores. Então, por exemplo, Q4, a gente sabe que ele é em função de Q3, ele é isso daqui. 4 vezes Q3 menos 1 dividido por 5. Então, a gente vai substituir aqui. E depois, se a gente quiser saber o Q5 em função do Q2, a gente substitui o valor do Q3 em função do Q2, que é essa expressão aqui. E depois Q2 a gente vai substituir em função de Q1. Então vamos fazer essas contas uma por vez. Primeiro substituindo Q4 em função de Q3. Então a gente tem essa expressão, que daí se a gente juntar esse mais 1 aqui para dentro do parênteses, a gente vai ter aqui que 4 vezes Q3 mais 4 dividido por 5. Daí se a gente multiplicar esse 4 aqui e dividir esse 5 aqui, a gente vai ter que Q5 é igual a 16 vezes Q3 mais 1 dividido por 25 menos 1. Agora olha que interessante. O Q5, quando a gente escreveu em função de Q4, a gente tinha aqui 4 e 5 aqui embaixo dividindo. Agora, quando a gente escreveu Q5 em função de Q3, a gente tem 16 e 25, que eles têm uma relação com o 4 e o 5. Na verdade, eles são 4 ao quadrado e 5 ao quadrado. Então daqui eu já consigo inferir o que vai acontecer se eu substituir a expressão do Q3 pela expressão do Q2. Se eu substituir a expressão do Q3 pelo Q2, eu vou ter isso daqui, que Q5 na verdade é igual a 4 ao cubo dividido por 5 ao cubo, e daí vezes Q2 mais 1. Menos 1 aqui no final. Vocês podem fazer essa prova, tá? Então vocês pegam aqui o Q3 e escreve aqui dentro do Q3, né, a expressão do que é o Q2, né? Então vai ser 4 vezes Q2 mais 1 dividido por 5, né? Na verdade é 4 vezes Q2 menos 1 dividido por 5. E aí a gente vai conseguir também inferir o que a gente consegue de resultado se a gente colocar aqui a expressão do Q2 na forma do Q1. Se a gente fizer isso, seguindo esse raciocínio, né? Q5, então, em função do 4 é 4 e 5 aqui. Q5 em função do Q3 é 4 ao quadrado e 5 ao quadrado aqui. Q5 em função do Q2 é 4 ao cubo aqui, 5 ao cubo aqui. Então, Q5 em função do Q1 vai ser 4 à quarta aqui e 5 à quarta aqui. Daí, novamente, usando aqueles nossos teoremas. Se eu subtrair um inteiro de um outro inteiro, vou ter o resultado inteiro. Multiplicar dois inteiros, dá um inteiro. Agora, a divisão, eu tenho que ter um múltiplo aqui em cima. 4 à quarta não é múltiplo de 5 à quarta. Então, Q1 mais 1 tem que ser múltiplo de 5 à quarta. Mas se a gente está buscando o menor múltiplo possível, né? Na verdade, o menor número de cocos possível, então vou ter que ter n igual a 1, que esse é o menor múltiplo de 5 à quarta possível. Então, Q1 mais 1 é igual a 5 à quarta. Então, Q1, na verdade, é 5 à quarta menos 1. Agora, se Q1 é 5 à quarta menos 1, a gente volta lá para a nossa primeira equação, que aqui a gente tinha a quantidade de cocos inicial. A gente só precisava saber quanto que era Q1. Agora a gente sabe quanto que é Q1. Q total igual a 5 vezes 5 à quarta menos 1, que é o valor de Q1, mais 1. Só que quanto que é 5 à quarta? 5 à quarta é 625. 625 menos 1, 624. 5 vezes 624 dá 3.120. 3.120 mais 1 dá 3.121. Então, essa é a quantidade de cocos mínima inicial para que todas aquelas condições possam ser satisfeitas, tá? E aliás, se vocês quiserem, por exemplo, quanto seria com 8 homens, ou com 11 homens, ou com 13 homens, que nem você comentou, né? Então, vocês podem pegar essa expressão aqui e fazer algumas substituições para generalização, tá? Eu vou deixar ela pronta aqui para vocês, mas seria o seguinte. Então, o número de homens vezes o número de homens elevado a número de homens menos 1, menos o número de macacos, ou menos o número de cocos que o macaco recebe, tá? Se o macaco, por exemplo, der um coco ao invés de receber um coco, daí isso daqui vai ficar simplesmente menos 1, né? Então, menos 1 com menos 1 vai ficar mais 1 aqui.
Mas então aqui a gente tem toda a solução generalizada para qualquer condição do problema, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um dos problemas mais difíceis da minha juventude, que eu só consegui resolver com a ajuda dos meus amigos aí. Um abraço para eles e um abraço para vocês também e até mais.